Fala pessoal, como vocês estão? Trazendo aqui um vídeo hoje sobre Banco do Brasil e por que está caindo. O principal ponto que a gente vai abordar hoje é o motivo que está caindo e se ainda vale a pena investir ou não nessa empresa tão especial para a gente. Afinal, o Banco do Brasil era uma das queridinhas até então, do nada virou o patinho feio da bolsa, né? Todo mundo gostava dela, todo mundo falava bem para comprar, mesmo quando estava no valor ali de R$ 28, R$ 30, não importava, era sempre hora de compra. Porém, do nada, ela virou uma empresa que ninguém mais quer, que não vale mais nada. Enfim, vamos entender o que está acontecendo. Bom, existem alguns motivos pelo qual o Banco do Brasil está sofrendo nesses últimos períodos, sendo o principal deles uma questão de mudança. Antes, você não precisava declarar certas coisas e hoje você precisa declarar. Alguns bancos já declaravam, o Banco do Brasil não declarava, porque não era obrigatório. E o que é isso? É basicamente o número de empréstimos que você tem para devedores suspeitos de análise financeira. Então, o que seria basicamente isso? E que devedor seria esse? Bom, aquela pessoa que você empresta dinheiro e o banco não tem tanta certeza se aquela pessoa vai devolver. Então, até então, ela não precisava declarar esse número de pessoas, porém, agora ela é. E as pessoas viram que tem muitas pessoas que têm dinheiro do banco que acaba sendo um risco, que acaba sendo uma possibilidade de calote, de golpe, que é algo que a gente sabe que é comum nos bancos. Então, isso sempre tem que ser analisado. Ah, beleza, o banco está emprestando muito dinheiro, isso é bom porque vai lucrar muito, mas quanto disso vai retornar? Qual que é a chance de risco? Qual que é a chance de calote no meio de tantos empréstimos? Então, isso hoje é obrigatório todo banco declarar. Por que Banco do Brasil está apanhando mais do que os outros bancos apanharam com relação a essa notícia? Porque demais bancos, como Santander, Itaú, Bradesco, já estavam transicionando para esse modelo. O Banco do Brasil ainda não tinha começado essa transição, por isso que foi uma coisa mais de soco. Do dia para a noite, o Banco do Brasil teve que se adaptar e causou essa alteração, causou esse fuzuê com relação à ação e fez a ação despencar. Porém, esse não é o único motivo que tem feito as ações sofrerem. O segundo ponto é a relação com o agro. Então, o Banco do Brasil é o principal banco que empresta dinheiro para o agronegócio brasileiro. É um banco de equity misto, então metade dos acionistas é o governo e o governo pressiona para que o banco sempre esteja apoiando o agro. Porém, a gente não está numa boa fase do agro, né? A gente teve um período de secas, um período de enchentes, um período de diversas mudanças climáticas que impactaram negativamente. Então, aquele valor que está sendo investido não está retornando da forma que se esperava retornar ainda, sendo esses os dois principais fatores que estão fazendo o Banco do Brasil cair. Porém, isso é realmente relevante? Isso é realmente algo que a gente deveria se assustar e pensar: caraca, o banco se foi, não vale mais a pena investir? Será que passou a fase do Banco do Brasil? Passou o sucesso dele? Então, vamos analisar os números do Banco do Brasil e como é que eles estão. Bem, aqui a gente tem o Investidor 10, a gente vai dar uma analisada nas ações do Banco do Brasil e como elas estão atualmente. A gente vai ver aqui em cima dos números gerais, a cotação de 20, pouco menos de R$ 22, R$ 21,89, uma queda de quase 12% nos últimos 12 meses. PL de 5,77 e preço valor sobre valor patrimonial de 0,69. Isso são valuations gerais que a gente dá uma analisada, isso aqui seria o preço sobre lucro. Então, isso aqui seria o equivalente a se o Banco do Brasil paga R$ 1.000 de lucro por ano, a gente vai estar pagando R$ 5.770 por uma ação do Banco do Brasil. Certo? Então, basicamente em lucro, ele vai te devolver esse valor em 5,77 anos. Preço sobre valor patrimonial. Se a gente comprasse tudo que o Banco do Brasil tem, tudo, agências, todo o equity que um banco tem, o dinheiro incluindo, é, você pagaria 69% do valor, então 0,69 seria o preço dividido pelo valor patrimonial. Então a gente está pagando com desconto, quase 30%, um pouquinho mais de 30% de desconto sobre o patrimônio do Banco do Brasil, e o dividend yield é de 10%, isso é, do valor da ação do Banco do Brasil, ele distribui 10,72% nos últimos 12 meses. Ou seja, se uma ação do Banco do Brasil custasse R$ 100, ele teria distribuído R$ 10,72 em um ano.
que é um valor extremamente atrativo. Aqui a gente tem um gráfico de como está a cotação. A gente vê aqui, não é o menor valor dos últimos 5 anos, né? Porém, é um dos menores valores dos tempos recentes. Então, desde 2023, a gente não tinha um valor tão baixo assim. Sendo que esse valor dessa região aqui, ele veio pós-pandemia. Né? Então, pós-queda da pandemia, o banco estava lá no chão e foi se reestruturando até chegar aqui. Então, é um valor extremamente atrativo. A gente teve uma queda muito súbita, talvez marque um pouco de resistência aqui embaixo, porém também nada certeiro. Pode ser que volte a cair, né? Aqui a gente consegue analisar os medidores gerais, então, da empresa. O que nos interessa aqui principalmente? O CAGR de lucros, isso é o crescimento de lucro anualizado composto. Então, o banco tem crescido o seu lucro em 13% ano após ano, certo? Isso aqui é muito relevante. O dividend yield a gente analisou, o PL a gente analisou e preço sobre valor patrimonial também. Outro número muito interessante, o payout. O payout é o quanto do lucro que o Banco do Brasil distribui. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 80% do seu lucro, ou seja, se ele lucrou R$ 100, ele distribuiu R$ 80. A gente vê que, historicamente, isso não é a média. A média é de 40, em torno de 40% é o que ele vem distribuindo. Porém, cresceu muito a distribuição do banco nos últimos anos. Isso também elevou demais o dividend yield deles. Como dá para se analisar aqui, que o dividend yield era relativamente baixo, assim, e foi crescendo até que hoje a gente tem um dividend yield muito atrativo, uma distribuição de dividendos muito interessante. Bom, com relação aqui ao checklist, a única coisa que o Banco do Brasil já teve de ruim é ter tido um ano de prejuízo, porém o banco é secular, então já tem muito tempo natural que tem um ano de prejuízo. Dividend yield por ano é crescente, então a gente não consegue ter certeza se essas porcentagens boas vão se manter, afinal é uma tendência recente, foi dos últimos 4, 5 anos para cá que ele tomou esse crescimento, porém é muito atrativo, né, o valor de hoje. O tanto que ele distribuiu de dividendos foram R$ 2,00, R$ 2,27 e R$ 2,60 por ação. Ou seja, se ele distribuir, por exemplo, R$ 2,60 por ação de novo, e a gente está comprando a ação atualmente a R$ 21,89, a gente vai estar recebendo mais de 10%, então esse dividend yield vai subir em porcentagem, vai subir porque ele vai pagar mais de 10% de distribuição novamente. Certo? E tudo indica que isso vai acontecer. Aqui a gente tem a relação do dividend yield pelo payout, que é crescente também. Comparação com outros bancos, mas isso eu não vou me aprofundar aqui. E mais um gráfico interessante, aqui é relevante, cadê aqui a distribuição acionária? Então, o governo detém 50% do Banco do Brasil e os outros acionistas, no caso a gente, detém os outros 50%, certo? Então, metade, metade. Isso é uma coisa que pode ser boa por um lado, porque o banco nunca vai quebrar, sempre vai estar sendo resgatado. Por outro lado, também vai ter sempre o governo ali e o governo é sempre um perigo, né? Aqui a gente consegue ver que o lucro é crescente. A gente teve uma marcação aqui em 2024 que teve essa queda de lucro, porém, em tendência geral, a gente vê que não vai deixar de continuar crescendo o lucro, certo? Aqui está marcado o ano de prejuízo, 2013. Então, os crescimentos são crescentes, a gente consegue imaginar que essa linha vai aos poucos continuar subindo aqui, que vai levar a uma maior distribuição de dividendos. A gente vê a cotação caindo junto com o lucro, o que é algo 100% natural. Então, se teve uma queda de lucro, é natural que caia a cotação. A questão é, se a gente consegue ver um pouquinho além, a gente consegue ver que esse lucro não vai ficar baixo para sempre. O agro não vai ficar ruim para sempre. Nem tá grandes coisas de ruim, né? Menos do que a expectativa era. Porém, a gente sabe que vai voltar, vai se reestruturar, o lucro vai voltar a crescer, o dividend yield vai continuar sendo atrativo e eu acredito que para quem estava querendo comprar a 28, 29, R$ 30, por que não comprar a 22? É isso que eu vou fazer com o meu dinheiro. Então eu vou aportar em Banco do Brasil, eu acredito que é uma oportunidade de longo prazo e acredito muito no quão perene esse banco é e o quanto que ele vai continuar crescendo.
Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês, qual que é o posicionamento de vocês com relação ao Banco do Brasil, se acham que é uma compra, se vale a pena esperar, se desconfiam dos próximos anos, enfim, comenta aqui embaixo pra gente trocar essa ideia. Gostou do conteúdo? Já curte e se inscreve pra gente chegar aí nos 1000 inscritos. E eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Valeu!